Bom, pessoal, o Trump então anunciou a assinatura do decreto que formaliza aí a sobretaxa nas importações brasileiras para os Estados Unidos, ou que é a mesma coisa que dizer para as exportações brasileiras. Então, ele anunciou o decreto, já está formalizado no site da Casa Branca, eu vou mostrar daqui a pouco aqui, mas eu queria deixar claro antes uma coisa, para a gente refletir um pouco, que eu tinha comentado num vídeo anterior, esses vídeos curtos que eu tenho colocado no perfil do TikTok, inclusive segue a gente lá, também no Instagram. Eu tinha dito que o Trump não abriria negociação, porque não é o estilo dele abrir negociação. Eu acho que ele demonstrou que estava muito convicto a respeito da decisão dele de sobretaxar o Brasil e demonstrou também que essa decisão não era uma decisão comercial, é uma decisão política. A justificativa foi política, mas a intenção principal dele era intervir não no comércio, mas sim na política. A justificativa foi toda política, não há nenhum indício de que os Estados Unidos tenha nenhuma relação prejudicial de comércio com o Brasil, não houve nenhum posicionamento do Brasil que prejudicasse nada em relação ao comércio dos Estados Unidos. Eles são superavitários em relação ao Brasil quando nós falamos de comércio, ou seja, o Brasil tem déficit comercial para os Estados Unidos, importa mais produtos de lá do que nós enviamos para os Estados Unidos. Então, justificativa comercial não existe, apesar de em algumas oportunidades o Trump transparecer ou tentar justificar a ação dele com uma questão comercial, alegando, pelo menos principalmente na primeira carta que ele publicou, de que os termos de comércio Brasil e Estados Unidos estavam sendo desvantajosos aos Estados Unidos. O que nós vemos objetivamente é que não é uma questão comercial, e sim um problema que está diretamente relacionado à política, e aí talvez seja não só a política que o Trump tem em relação ao Brasil, ou seja, a influência e toda, vamos dizer assim, o direcionamento que os Estados Unidos e o Trump em especial têm alinhados com o Brasil, mas também a reafirmação de uma posição muito desconfortável para os Estados Unidos, que tem sido a evolução dos BRICS enquanto mercado cooperativo, ou seja, enquanto um grupo de países relevantes hoje no contexto internacional, do ponto de vista comercial, produtivo, principalmente. Esse alinhamento tem preocupado muito os Estados Unidos, porque é um bloco que timidamente e de maneira muito pensada e lenta tem evoluído e tem alcançado resultados interessantes aí em termos de integrações comerciais. Então, eu vou colocar aqui na tela rapidinho essa história do o decreto que foi oficializado. Isso aqui está no site da Casa Branca. Eu apliquei aqui um tradutor para facilitar quem estiver acompanhando e para ajudar também na nossa preguiça de traduzir tudo aqui nesse vídeo para vocês. Mas então ele deu o nome do decreto aqui, pelo menos a publicação, né, que é Enfrentando as Ameaças aos Estados Unidos pelo Governo do Brasil, aqui melhorando um pouco a tradução do Google. Ameaças aos Estados Unidos. É inacreditável que o Trump mencione isso num decreto, né? E vocês vão ver que ao longo do decreto há toda uma tentativa, toda uma explicação, toda uma justificativa, melhor dizendo, política em relação à imposição da sobretaxa aos produtos brasileiros. E o que é mais curioso é que, apesar de todas essas explicações, desse teor político, igual se vocês forem acompanhando comigo aqui, toda essa primeira sessão aqui coloca um monte de justificativas políticas, até pessoais do Trump, que é algo que, para mim, que não estou acostumado a acompanhar os decretos presidenciais dos Estados Unidos, acho até um pouco estranho. A escrita é muito ruim, né? Muitas vezes, em alguns lugares, até traz verbos conjugados em primeira pessoa, ou seja, como se fosse o Trump fazendo um discurso e não editando um decreto, né?
Mas enfim, então todo esse estado aqui, ó, Estados Unidos Opa, peraí que eu tirei. Eita, nós. Eu fui pro lugar errado, calma. Então toda essa história aqui, recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudiquem e ameaçam a economia dos Estados Unidos. Aqui ele conversa com as Big Techs, e aí vocês vão lembrar muito bem da posse do Trump, onde todos os principais CEOs de Big Techs estavam presentes, demonstrando que sim há um alinhamento do governo e sim há um alinhamento das Big Techs também com o governo. Então é interessante que aqui ele parece também mandar o recado para as Big Techs que está agindo em prol aos interesses das Big Techs, na medida em que ele critica veementemente no decreto a adoção de algumas medidas judiciais do Brasil que visaram suspender perfis. Teve aquela questão do Twitter, né, que foi suspenso por não ter um representante da rede social aqui no Brasil. Nós tivemos ainda vários cerceamentos de publicações em redes sociais, proibições, retiradas de conteúdos inverídicos, fake news e coisas desse tipo, que também foram aplicados pelo judiciário brasileiro. E o Trump, claramente, nesse momento aqui do decreto, ele reforça isso e reforça que é uma ameaça aos Estados Unidos essa intervenção nessa liberdade, entre aspas, de publicação nas redes sociais, e que isso viola a Constituição dos Estados Unidos. Olha, isso é uma justificativa muito pobre, né? Porque o Brasil é regido pela Constituição brasileira, né? Se ele está incomodado com decisões em território brasileiro que afetam empresas dos Estados Unidos, o pior jeito de resolver isso é politicamente, né? Ou seja, a diplomacia podia entrar em campo, podiam haver discussões, mas enfim, parece que esse caminho de discussão e de conversa com o Trump é um pouco mais complexo do que com outros presidentes, isso para falar o mínimo, né? Então, por trás disso tudo, e esse início do decreto aqui mostra muito isso, por trás de tudo não existe nenhum problema comercial. Existe sim o Trump utilizando de um instrumento comercial para interferir politicamente no Brasil, para reforçar o seu domínio político sobre a orientação política brasileira. E isso está bem claro quando ele cita, inclusive, questões relacionadas às eleições, numa postura já esperada dele, né? Porque é um discurso que veio muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando a lisura das eleições, não obstante não ter nenhuma prova a respeito dessa ausência de lisura, e também foi um questionamento que o Trump teve quando da eleição dele nos Estados Unidos. Então, é interessante e é triste que o presidente dos Estados Unidos também tenha citado aqui essa questão de perseguição política, e aqui o ponto para mim que foi mais preocupante dentro desse decreto, e aonde eu digo que talvez muitas vezes o Trump tenha trazido no decreto uma questão muito pessoal, e ele coloca aqui uma frase que para mim é uma ameaça ao Estado brasileiro e que deve ser olhada com muita cautela, porque ele coloca no decreto a seguinte frase, né? A perseguição política por meio de processos forjados ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2026. Olha, isso aqui é muito grave. Para mim foi o ponto mais grave do decreto. É algo que, sim, o Brasil e todas as suas instituições devem se preocupar, porque esse nível de tentativa de interferência no Estado econômico e de direito brasileiro é muito preocupante. Ou seja, o Trump realmente se acha na posição de questionar todo o nosso sistema eleitoral e a capacidade do Brasil de realizar uma eleição livre e justa
aqui já para o ano que vem, 2026. Então aqui é uma clara interferência. Ele cita Bolsonaro na carta. É péssimo isso, mas a gente sabe que está alinhado com o que ele acredita ser a melhor condição política para os países que deveriam ser influenciados pelos Estados Unidos, ou seja, ele considera, para mim, claramente que o Brasil deveria estar alinhado politicamente com os Estados Unidos a qualquer custo, mesmo a custo de enfraquecimento de suas instituições. E é óbvio que ele ia pensar nisso, porque para ele não há nenhum interesse que o Brasil tenha instituições fortes e que o Brasil conquiste uma posição de protagonismo político pelo mundo, algo que a gente tem visto tem sido fortalecido pelos BRICS, como eu já disse aqui. Então, muito complicado, mas notem que até aqui no decreto, ele continua falando sobre questões políticas. Aqui ele fala um pouco das big techs, né, das questões de redes sociais, e aí ele fala para lidar, ele vai colocar aqui a tarifa de 40%. Eu achei que ele colocaria 50%, então aqui ele já deu uma queda de 10%, que já demonstra um certo recuo e uma certa, talvez, prudência, apesar de 40% ser muito elevado, mas já é algo um pouco diferente, na minha opinião, do que ele vinha discutindo, mas como já tinha uma tarifa adicional de 10%, então isso também pode ser interpretado como os 50%. Então aqui não há grandes coisas a serem comentadas. Não há um grande recuo aqui, mas o que chama mais atenção para mim é que na esteira da publicação, e ele antecipou a publicação do decreto, que na minha cabeça estava previsto para ele editar isso no dia 1º de agosto. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 30/7, então para mim houve uma antecipação aqui, o que mostra uma urgência de reforçar essa posição política do Trump em relação ao Brasil. Essa urgência não sabemos, né? Mas enfim, segue o baile. Também foi na mesma data de hoje, 30/7, que os Estados Unidos impuseram a medida Magnitsky para o Alexandre de Moraes, que impõe restrições financeiras dele no relacionamento com empresas financeiras nos Estados Unidos. Então isso também acabou sendo divulgado hoje. Também houve uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que foi amplamente citado também nesse decreto das tarifas de exportações brasileiras. Então, nota que isso reforça o caráter político, reforça que houve uma orquestração de duas ações muito fortes em relação às instituições brasileiras. O primeiro é esse relacionado ao comércio e, no mesmo dia, uma ação também relacionada ao nosso Supremo Tribunal Federal. E aí fico fazendo um parênteses aqui no decreto do tarifaço. É importante destacar que, como muito bem disse o ministro Flávio Dino na sua conta do Twitter, é importante, ele manifestou sua solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e destacou que as decisões do ministro são reforçadas pelo colegiado, são confirmadas pelo colegiado, mostrando que as decisões não são unilaterais, que dependem do colegiado de ministros do STF. Então, teve esse parênteses aí agora com a lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes, que possivelmente deve dar alguma declaração, a gente vai aguardar até a hora que eu estou gravando esse vídeo, não teve nada. Mas seguindo aqui, ele dá mais alguns argumentos aí, explica um pouco a questão da tarifa, mas o que chama atenção é que aqui no anexo ele fala que tem uma lista de produtos onde esse aumento da alíquota não será elevado, ou seja, não terá sobretaxa. Então é engraçado porque quando a gente começa a olhar, é uma lista extensa, tá, pessoal? Eu não vou passar tudo aqui, mas vamos lá. Estão isentos, né, dessa taxação, sobretaxa: castanha do Brasil, polpa de laranja, suco de laranja congelado, suco de laranja não congelado, valor BRICS menor que 20, aqui não concentrado, suco de laranja, ou seja, minério de ferro não aglomerado, minério de ferro aglomerado, minério, carvão não sei o que, lignite, um monte de minerais aqui, ó, gás de hulha, gás de água, ou seja, um monte de ali eu vou passando rapidamente, que olha como a lista é grande.
tá? Coisas relacionadas aqui, ó, graxas lubrificantes e tal. Então, se vocês olharem um outro vídeo que eu tenho aqui no canal falando sobre o tarifaço, vocês vão perceber que a composição da pauta de exportação brasileira, ela tem um mix de produtos que tem maior participação. E a impressão que dá é que todos esses itens que têm mais participação na pauta brasileira estão isentos dessa tarifa. Então o que o Trump fez? Malandramente, ele falou assim, ó, o que a gente mais importa do Brasil? Esses eu vou tirar do tarifaço. Ou seja, ele aqui mostra que, mais uma vez, que não é uma questão comercial, mas sim política. Ele cria um ato, um decreto político sobretaxando o Brasil, mas essa sobretaxa apenas naqueles produtos que não importam na pauta de importação dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que a gente mais importa para lá não vai ser tarifado. Né? Então, assim, a lista de exceção é enorme, mas tem muitos itens relacionados a petróleo. E vamos lembrar que os itens principais de pauta de exportação Brasil-Estados Unidos é ferro, minério de ferro, né? Ferro em suas outras apresentações, suco de laranja, alguns derivados de petróleo e café. Então aqui a gente já tem muitos derivados de petróleo aqui. Eu ainda não olhei se tem alguma coisa relacionada a café, óleos, porque a lista, olha só, a lista segue, pessoal, a lista é enorme. Né, ó, fertilizantes, ó, olha só a quantidade de itens que estão excluídos do tarifaço. Então, fica fácil legislar desse jeito, né? Olha, tudo que eu mais importo eu não vou sobretaxar, porque aí eu protejo a minha economia, mas, em compensação, eu mantenho o efeito político do decreto, criando um palco, né? Que o decreto, na minha opinião, virou um palco para o teatro político do Trump, que tem como protagonista ele em relação ao Brasil, com uma justificativa alinhada à família Bolsonaro e quem sabe até a uma política mais à direita, que de forma muito semelhante, tem uma trajetória muito semelhante e parecida com o que aconteceu com o próprio Trump nos Estados Unidos, que é o questionamento da lisura de eleições. Lembrar que o Trump fez isso da mesma forma. A questão do Capitólio nos Estados Unidos, a invasão, depredação e violência, algo semelhante, apesar de muito menor, mas menor em tamanho, mas também muito relevante do ponto de vista simbólico, e a gente teve isso também aqui no Brasil com o 8 de janeiro, um movimento muito maior em termos de intensidade com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas também igualmente muito relevante do ponto de vista simbólico. Então, é interessante a gente perceber como o Trump tem utilizado a sua influência global para interferir na política internacional, aqui via um instrumento de comércio, e pelas exceções que nós vemos aqui no decreto que foi editado, é óbvio que as exceções foram muito bem calculadas para que o impacto econômico nos Estados Unidos seja mínimo, né? Mas que o simbolismo de um ato de um presidente dos Estados Unidos intervindo em favor de uma classe política ou de alguns políticos em solo brasileiro permanece. Então todo o simbolismo, todo o alinhamento demonstrado do Donald Trump com a família Bolsonaro nesse caso tem um poder simbólico muito grande, e pelo que a gente tem visto aqui, tem um poder de mercado, ou seja, de intervir ou de interferir na questão comercial muito limitado, na medida em que os principais itens de exportação brasileira para os Estados Unidos entraram na categoria de exceção, ou seja, exceção à sobretaxa. Então, bom, é isso que a gente tem para hoje. Aqui a lista continua, ó, não acaba nunca, mas eu queria destacar, não, aqui entrou o anexo 2. Então é até aqui, ó. A lista vai até aqui. Mas eu queria destacar também que o Trump coloca nesse decreto que qualquer retaliação, qualquer medida que ele julgar que tenha sido prejudicial ou que rechace os efeitos do decreto
pelo governo brasileiro, ele tem liberdade de implementar novas retaliações que não se limitam ao que está descrito aqui nesse decreto que ele assinou hoje, no dia 30/7. Então, de novo, mantendo aquele caráter de ameaça no decreto, né? Então, assim, na minha cabeça, esse decreto foi mais um recado político, uma ameaça política do que qualquer outra coisa. E nesse ponto, é importante, talvez, que o Brasil se posicione com leveza, né? Entendendo que o Trump é um cara que pode ficar falando sozinho, porque efetivamente o que ele implementou em termos de restrição comercial é nada, e que um discurso político teatral e toda essa algazarra que ele fez não vai ter nenhuma interferência nas instituições brasileiras. Não acredito que nenhuma instituição hoje no Brasil, seja no legislativo, no judiciário ou no executivo, se sentirá pressionado de forma a mudar a sua atuação, ou mudar seus interesses, né, vamos dizer assim, por causa desse decreto do Trump. O que pode acontecer é ter um palco diferente, ter uma narrativa e uma justificativa que fortalece o discurso político mais à direita no Brasil, fortalece os políticos que têm maior alinhamento com a família Bolsonaro e, consequentemente, com o presidente Donald Trump, e que as nossas próximas eleições sejam pautadas novamente por essa dicotomia, mas por uma rivalidade fortalecida mais à direita, na medida em que ainda existe um fantasma, né, sobre os países comunistas como a China. Ainda existe um fantasma de que sim, os Estados Unidos são o berço da liberdade e da moral e da ética, algo que a gente já pode relativizar bastante, e que, na medida em que para a grande massa, os Estados Unidos ainda tem uma influência muito relevante, culturalmente falando, simbolicamente nem preciso comentar. Então, isso dá uma força para a direita, dá para a gente qualificar talvez o Donald Trump e os Estados Unidos como o grande cabo eleitoral dos partidos mais à direita aqui, principalmente os de extrema direita. E esse cabo eleitoral já entrou em campo com um discurso já muito parecido com o da esquerda, de que há limitação de direitos, de liberdades, que há injustiças sendo cometidas pelo judiciário dioturnamente, que as eleições não são legítimas por aqui, a despeito de todo o cuidado, de toda a questão que foi movida nas últimas eleições, e que todas as auditorias, todos os questionamentos que foram refutados. Então, assim, é interessante perceber como parece desesperador para os Estados Unidos manter sua influência pelo mundo, em especial aqui na América Latina, porque é difícil a gente imaginar que um presidente da maior potência econômica, uma das maiores potências econômicas e militares do mundo, se presta a ser cabo eleitoral da extrema-direita ou dos partidos mais à direita num país com pouquíssima influência internacional, em campos militares principalmente. Mas é o que restou para ele, porque se vocês pensarem também e analisarem a tentativa do Trump já por 2 ou 3 vezes de interromper o conflito na Rússia e Ucrânia foi completamente invalidado, ou seja, não deu nenhum resultado. Ele já ameaçou o Putin algumas vezes, não surtiu em nada. Ele ameaçou agora enviar armamentos, continuar enviando armamentos mais potentes para a Ucrânia. Isso também não resultou em nada, ou seja, parece não, né? A Rússia não está dando a mínima porque o Trump está falando, ou seja, não tem nenhum poder ali de influência. Na Europa, infelizmente, a Europa fraquejou e cedeu ao acordo tarifário de mais 15%, um dos piores acordos, sem dúvida, para a Europa, porque além da sobretaxa, a Europa se comprometeu, foi obrigada obrigada não, né? Ela se obrigou, né, em manter um gasto militar nos Estados Unidos, ou seja, ainda tem um investimento aí
se eu não me engano, de 606 bilhões ou 60 bilhões, eu não lembro muito o número, mas tem um número muito substancial, um volume muito substancial de dinheiro referente a compras da União Europeia dos Estados Unidos. E esse foi um dos pontos negociados para que a União Europeia tivesse apenas 15% de taxa. Então, olha como a União Europeia está fragilizada dentro do contexto político-econômico, né? A Inglaterra saiu com um acordo melhor, enfim, apesar das críticas, mas me pareceu, né? Lendo as notícias, me pareceu que havia um pânico generalizado de alguns países, principalmente a Alemanha e Itália, que tem grandes volumes de exportações para os Estados Unidos, a Alemanha principalmente por causa da questão automobilística. Então havia um pânico mesmo da principal indústria alemã, Volkswagen, BMW, Mercedes, simplesmente ficarem inviáveis nos Estados Unidos, né? Então parece que isso colocou uma pressa muito grande na União Europeia de negociar esse acordo e colocar as coisas andando o mais rápido possível, né? Então foi melhor eles absorverem, parece que foi melhor eles absorverem sim esse prejuízo com essa taxa gigante do que continuar aí nesse ambiente de incerteza. Então, o que tem para hoje é isso. A gente sai melhor do que a gente entrou, eu acho. Eu acho que a expectativa de que fosse um verdadeiro caos foi minimizada pela exclusão desses itens da sobretaxa. E na minha cabeça são os itens de maior participação, né, na pauta de exportação do Brasil. Então, parece que foi uma boa notícia. Pode mostrar que eu não acho que demonstre um recuo do Trump isso, tá, pessoal? Não acho. Não é um recuo. Na verdade, foi uma medida de caso pensado. Ou seja, ele sempre soube que o objetivo principal dele com esse ato era o objetivo político. Ele quer marcar território político, incentivar e demonstrar apoio político a um determinado grupo. Ele não tem nenhum objetivo e não há nenhuma justificativa razoável para que o Trump imponha nenhuma sanção comercial ao Brasil. Então, para não ficar nesse ponto de também ameaçar e não cumprir, o que ele faz? Ele cumpre, mas cumpre entre aspas. Ou seja, tira tudo que pode impactar muito a economia dos Estados Unidos, ou seja, tira aquilo que mais nós exportamos para lá da sobretaxa e fica tudo bem, ele consegue o palco que ele precisa, o decreto está aí, e diferente do que a gente pensava que começaria em 1º de agosto, na verdade ele ainda deu 7 dias, ou seja, 7 dias de hoje, 30/7, a data de entrada em vigor. Então é interessante ver como que, como eu disse, não houve um recuo, mas sim a confirmação de uma estratégia política e não comercial. Tá, para mim tá bem claro isso, e vamos acompanhar até a hora que eu tô gravando esse vídeo. Eu não vi um reflexo relevante no câmbio. Vou até pesquisar aqui no meio da gravação, porque eu sou desses, para a gente dar uma olhada qual o movimento que o dólar fez ou tá fazendo hoje. Deixa eu entrar aqui, porque o Google não é mais tão confiável para olhar cotações do dólar. Olha, sim, o dólar teve uma quedinha, deu uma subida, mas ainda está girando em torno de 5,60. Então, de novo, o impacto do câmbio hoje aqui, segundo o UOL, vou mostrar aqui para vocês, ó. Segundo o UOL, nós estamos com o dólar, nessa hora agora são 5,22, o dólar está variando aqui apenas 0,38%, indicando que os agentes financeiros já se posicionaram em relação às ameaças do tarifaço e que esse posicionamento e essa ameaça hoje acabou vindo muito mais suave do que a gente podia imaginar. Então, se eu fosse o Tarcísio de Freitas, eu diria grande dia, mas vamos aguardar, porque esse movimento do Trump promete não parar por aí, né? Já que, como já vimos aqui, como eu tenho convencimento de que é um movimento político e não comercial,
nós podemos esperar algumas novidades aí, muitas intempéries do presidente dos Estados Unidos ainda em relação ao Brasil, mas no mais, vida que segue, importante é a gente analisar com frieza e com parcimônia tudo que está vindo, não tomando sopa quente e analisando no detalhe o que realmente cada um desses eventos que o Trump tem promovido ou tem falado em relação ao Brasil quer dizer na prática, né? Então é isso, pessoal. Eu vou terminando aqui, já está ficando muito longo esse vídeo. Não esquece de me seguir lá no TikTok e no Instagram. Eu estou publicando vídeos menores por lá, mas o canal no YouTube também está voltando à atividade agora, todo reestruturado. Então não esqueça de procurar lá por Geekonomics no YouTube, seguir a gente também por lá para você ter acesso a esses vídeos maiores, assim, onde eu fico divagando. Um grande abraço, obrigado aí por ter ficado até agora. Até mais. Valeu, valeu, pessoal. Tchau.